Bom, a continuação do versículo. Bom, a continuação agora, Atos capítulo 12, versículo 19, o que vai acontecer? Os soldados, então, ficaram num grande alvoroço, 16 soldados, o apóstolo Pedro sumiu. E estava guardado desse jeito, porque, como eu disse, seria feito um espetáculo com ele. Versículo 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou justiçar. E partindo da Judéia, né, ele estava em Jerusalém, né? E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Aí aqui já vai entrar num outro ponto, né? Concluindo aquela parte, ele como eu disse, não é impossível que acontecesse com ele o que acontece, segundo a Bíblia, com seu tio Herodes Antipas, que gostava de ouvir a pregação de João Batista. Então nós não sabemos, será que esse homem ele tinha algum temor a Deus? Né? Ele, então, vamos dizer, pode ter realmente se afastado de Jerusalém, vendo que, vamos dizer, alguma coisa de diferente aconteceu, mas mandou justiçar. Né? Normalmente os soldados, nesse caso, levavam umas chicotadas, né? Porque falhou, não podia falhar. Bom, então agora no versículo 20, ele está irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Ou seja, Israel era um país rico, porque os judeus eram abençoados por Deus. Os judeus que vinham de terras distantes, a peregrinação era muito grande em Israel, porque os judeus estavam espalhados por todo o mundo, já há 700 anos. Então eles peregrinavam para Jerusalém de forma obrigatória. Uma vez por ano eles deveriam vir em uma das festas da Páscoa, do Pentecostes ou do Tabernáculos. Eles vinham em uma dessas três festas. Então, era um local de muita movimentação, de muito comércio. Isso ajudava o desenvolvimento da cidade até hoje. A cidade de Jerusalém, ela é muito enriquecida pelo turismo também, ok? E naquele período, a peregrinação a Jerusalém, ela era muito grande. Não havia, por exemplo, peregrinação ao Egito. Hoje existe turismo no Egito graças à história bíblica. A história bíblica é que conta, o povo de Israel esteve no Egito. As pessoas que fazem turismo, eu vi uma empresa de turismo, certa vez, ela contando, ela vai ao Egito mostrar onde os judeus estiveram como escravos. Então, mostra como Israel leva riqueza para os países até hoje, né? Então, Israel era uma terra abençoada. Uma das razões é essa, que o povo de Israel era abençoado financeiramente e havia muitas peregrinações. Já Tiro e Sidom fazia parte dos antigos fenícios, né? Que era uma região que servia a Baal, aquela religião ruim. A coisa ali ia de mal a pior, porque nós sabemos que o inimigo ele quer oprimir quem serve a ele. Quem serve a ele, se for rico, o inimigo vai fazer um jeito de arrancar tudo, de oprimir a pessoa. É isso que ele faz com o ser humano, porque ele odeia a criatura de Deus. Toda aquela história de que, tem pessoas que entregam a alma ao diabo, que o diabo promete fama, sucesso nesse mundo, e só no futuro ele vai sofrer. Nada disso. No futuro o diabo sabe que ele não vai fazer ninguém sofrer, porque o inferno foi preparado para o sofrimento dele. Lá ele não vai estar fazendo ninguém sofrer. Então ele quer fazer o ser humano sofrer hoje, aqui nesse mundo. Você pode ver a história de todos esses homens, mulheres famosos aí, que diz a história que eles entregaram a alma ao diabo.
não vou citar nomes aqui, mas tem artistas no Brasil, tudo, né? Essas pessoas normalmente terminam a vida em grande sofrimento, porque o diabo não quer fazer ela sofrer no futuro, né? Quer fazer ela sofrer no presente. Pois bem, no versículo 21, bom, então essa região de Tiro e Sidom era abençoada pela Judéia, por Canaã, por Israel, e Herodes reinava nessa região de Canaã e também na região de Tiro e Sidom. Então, o país vizinho, né, ele era enriquecido por Israel. Aí, por isso, eles estão agradando o rei. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Bom, esse povo que está agradando Herodes, Cesareia, como eu disse para vocês em outro momento, Cesareia era uma cidade de cultura grega, né? Ela tinha sido fundada em homenagem ao César, por Herodes, para poder desenvolver ali uma cidade com cultura. Havia teatro, havia locais de corridas de biga, né? Aquelas corridas de vários cavalos sendo puxados. Então, havia essas corridas, era uma região que tinha muitos gregos, mas tinham também muitos judeus. Em Israel tinha muitos judeus que era simpático a Herodes, sempre existe aqueles bobos, né? Pessoas que não têm nenhum conceito, que falam, vou agradar o político para eu me dar bem e os outros que se dane. Isso daí existia, pessoas sem nenhuma consciência. Então haviam também muitos judeus que bajulavam os Herodes, tanto que haviam chamados herodianos. Eram judeus que defendiam que Herodes era o Messias. Ok? Tinha aqueles que bajulavam Herodes. Então aqui fizeram, né, essa exaltação. Herodes, ele não era inocente como um pagão. Os pagãos se diziam Deus, normalmente não morriam. Não? Nesse período, já tinha morrido o imperador Calígula. O imperador Calígula. Nós estamos no ano 44. Deixa eu conferir aqui, olha, a morte de Calígula. Mas já tinha morrido o imperador Calígula, ele morreu no ano 41, ou seja, já tinha morrido há 3 anos. Por que eu estou citando Calígula? Porque Calígula diz a história que no Império Romano ele foi o primeiro a acrescentar, olha, 3 anos antes de Herodes, uma exigência para ele ser reconhecido como Deus em vida. Porque antes dele, os outros imperadores romanos eram reconhecidos como deuses depois de mortos. Mas Calígula exigiu, e aí o imperador exigia, né? Ainda mais que aquele era um louco, né? Calígula exigiu que ele fosse reconhecido como Deus em vida. Então, e ele morreu também por uma enfermidade. Porque diz a história que ele, Flávio Joséfo conta, que ele obrigou também, além de reconhecer ele como Deus vivo, que colocasse uma estátua dele em todos os templos do império. Aí falaram para ele, olha, todos não. Tem o templo lá daquele povo, chamado povo de Israel, que eles não aceitam imagem de escultura. Eles vão morrer ali, mas não vão deixar, vai criar uma guerra civil ali tremenda. E diz que a ordem de Calígula foi, olha, pode matar todos, manda quantas legiões foi possível, mata o povo todo, mas eu quero uma estátua minha também nesse templo de Jerusalém. E ele morreu como uma enfermidade. Não é impossível que Deus tenha agido em favor de Israel, mesmo Israel tendo rejeitado o Messias. Isso foi no ano 41. Tá bom? Então, nesse período, a partir desse momento, o imperador romano, ele já era considerado Deus em vida, não era só após morto, não. Isso pode ter influenciado Herodes? Isso pode ter influenciado Herodes, porque o substituto de Calígula, que foi Cláudio, né, em todos os imperadores seguintes,
eles foram reconhecidos como deuses em vida. Tá bom? Pois bem, paramos a leitura no versículo 22, o versículo 23, estamos lendo Atos 12, versículo 23, diz: no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bicho expirou. Então, olha, o imperador romano, se dizer Deus em vida, ok? Eles eram ignorantes, foram criados naquela ignorância. Herodes, apesar dele ser um edomita, todos eles se diziam seguidores do judaísmo, porque senão eles nunca seriam recebidos como Messias. Provavelmente estavam mentindo, mas eles estudavam. Nós sabemos, por exemplo, aquele Atos capítulo 13, nós vamos estudar, talvez ainda hoje, quando Paulo e Barnabé estão em Antioquia, tem lá a história, eu vou contar para vocês, de um rabino que ele foi companheiro de Herodes Antipas, né? Ele conviveu com os Herodes e ele diz que ele estudou, né, a lei judaica, estudou junto com eles. Então, era sabido entre eles. Eles conheciam, né, que a ordem de Deus, dizendo que exigindo um monoteísmo, que não existia outro Deus. Então, nenhum homem poderia se declarar Deus. Ele poderia se declarar o Messias, o representante de Deus, até como filho de Deus, mas como Deus, ele sabia que isso não era permitido. Mas, como eu disse, em Roma havia agora o reconhecimento de que um homem em vida poderia ser reconhecido como Deus. Isso tinha sido estabelecido 3 anos antes por Calígula. E isso, se tratando de um homem que conhecia a lei de Deus, o anjo do Senhor o feriu. Ele estava na terra de Canaã. Ele tinha que respeitar o que o livro sagrado daquele povo, que ele dizia que tinha abraçado a fé, o que esse livro ensinava. O versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, até a morte de Herodes, né, como ficou, vamos dizer, como morreu comido de bicho, isso é algo que marcou aquelas pessoas. É algo que marcou aquelas pessoas, porque é claro que essa notícia corre. Essa notícia corre. Né? Olha, o povo começou a gritar que ele era Deus, tratando ele como Deus, e ele aceitou, né? Porque o normal era o quê? Combater. Se você está em alguma igreja pregando e alguém te chama de Deus, o que você faz? Você tem que combater. Ele não combateu, ou seja, ele aprovou. Então, o anjo feriu. Morreu comido de bicho. Certamente, os médicos judeus que estavam ali em volta, né, falou, olha, ele aceitou ser adorado como Deus e morreu comido de bicho na hora. Então, aquela notícia causa o versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque ele mata Tiago, irmão de João. Ele tenta matar Pedro. Pedro escapa de forma milagrosa. Certamente tinha muitas pessoas pregando isso. Aí agora ele toma essa atitude de se aceitar a exaltação como Deus e morre comido de bicho. Então, claro que tudo isso ajudava no crescimento, na multiplicação. Bom, nós estamos, como eu disse, no ano 44. Essa morte de Herodes é assim, o primeiro evento do livro de Atos que nós conseguimos datar por documentos na história. Então, Jesus morreu no ano 29, estamos no ano 44, tá bom? Então, passaram-se 15 anos. Passaram-se 15 anos da morte de Jesus. No livro de Atos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Pentecostes, muitas pessoas ali creram, levaram o evangelho para a terra distante. Mas nós não sabemos o quanto, não temos documentos que detalhem
como a mensagem foi pregada por esses cristãos do dia do Pentecoste. Esses judeus que estavam peregrinando ali, que creram e ir para o local onde eles foram. Né? Como o eunuco etíope, né? Como foi a pregação dele lá na Etiópia? Nós não sabemos, tá ok? Bom, mas nesses 15 anos, nós podemos saber que o evangelho se desenvolveu muito. O apóstolo Paulo, nesse período, ele já tinha aí pelo menos 10 anos de convertido. 8 anos por baixo, mas provavelmente uns 10, talvez até um pouco mais, 11, 12 anos de convertido. O apóstolo Paulo, ele fugiu para Tarso no ano 35, 36, que eu falei para vocês, no final do capítulo 9. Ele fugiu para Tarso no ano 35, 36. Então já tinham se passado 8 anos, quando Barnabé vai lá em Tarso e traz ele. Nesse período, em paralelo a esses eventos, Paulo e Barnabé já estão em Antioquia, que nós vimos no final do capítulo, nós vimos ainda no capítulo 11. Eles já estão em Antioquia, estudando. E também para tratar desse período do ano 44, ele é importante também, porque é mais ou menos nesse ano 44, ou por alguns acham que no ano 45, aparece o primeiro texto do Novo Testamento. Para vocês verem também a importância, né, nesses 15 anos, 16 anos, mais ou menos, que é mais ou menos no ano 45 que aparece a Epístola de Tiago. Então, Tiago, irmão de Jesus, que presidia a igreja de Jerusalém, nesse ano 45, ele escreve a sua epístola. É o primeiro livro do Novo Testamento. Até esse período da história, a igreja só tinha o Antigo Testamento para pregar. Então, toda a pregação que era feita era baseada no Antigo Testamento. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos, nada. A Epístola de Tiago, que é escrita mais ou menos no ano 45, é considerado o primeiro texto do Novo Testamento. O que vai se seguir agora é a obra missionária do apóstolo Paulo. Paulo, juntamente com Barnabé, vão fazer as suas viagens missionárias.